Boa noite, Josélia. Boa noite, Elizabeth. Boa noite ao pessoal que está chegando. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o 24º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. A gente convidou hoje nosso amigo Ed do canal Somos Espiritismo. Ele já chegou aqui e a gente vai bater um papo sobre esse capítulo do Evangelho. É bem interessante. Vou chamar nosso amigo aqui Ed para poder participar. Boa noite, Ed. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Até que enfim, né? Nossa live saiu. Pois é, eu tô aqui todo descabelado, mas estamos aí, estamos junto. 3 horas de live? Pois é, né? Não, eu não sou Davi, não, meu Deus do céu. Eu sei que você Daqui a pouco. conversou lá com o Instagram, eles deixaram você fazer live com mais de 60 minutos, viu? Você é a manda-chuva. Eu acho que foi inspirado em Davi e no Eugênio. Eles que gostam de umas lives Pois é, demoradas. pois é, É, exatamente. eu ia, eu ia propor para eu iniciar com a oração e uma mensagem do Emmanuel que fala justamente sobre o nosso tema. É uma mensagem do livro Fonte Viva. E depois você iniciar o tema. Se você concordar, você faria a oração do final, pode ser? Pode, claro, concordo. Dá uma boa noite mais uma vez a quem está chegando, Elizabeth, Kelly, Josélia, Clau. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, iniciar com a oração, pedir para quem se sentir mais à vontade fechar os olhos e agradecer a Deus e a espiritualidade amiga por mais esse encontro, mais esse momento de estudo, de aprimoramento, de conhecimento. Agradecer a Deus por essa ferramenta que nós temos agora de propagar a doutrina. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por nosso convidado ter aceitado a falar sobre um tema tão pertinente para a gente. E pedir a Deus e a espiritualidade amiga que nos ampare nessa noite, não só a nós que aqui estamos, mas também a cada pessoa que está assistindo e que irá assistir posteriormente, para que seja uma oportunidade a mais de conhecer o Evangelho de Jesus e de pôr em prática. Que assim seja. Assim seja. Então, assim, já vamos começar ou você vai falar mais vai dar algum recado, alguma coisa? Ed, só um minuto. Ficou um pouco baixo para mim, teu telefone tocou? Não, eu perguntei se a gente já pode entrar no tema ou você vai dar algum recado, alguma coisa assim. Eu praticamente não estou te ouvindo, Ed. O teu som está muito baixo. Eu não sei se, às vezes, quando alguém liga, fica muito baixo. Você não está me ouvindo? Praticamente nada, muito baixo. Quer tentar sair e entrar de novo para ver se melhora? Melhorou? Pronto, eu vou te tirar aqui e adicionar novamente, pode ser? Claro, pode. Vou fechar. Opa, e agora? Ainda muito baixo. Eu não sei se é só para mim o problema ou se é para todo mundo. O pessoal está ouvindo direitinho? Como é que está o volume do seu aparelho aí? Deixa eu botar aqui.
Pessoal, vocês estão ouvindo direitinho? Se puder dar um feedback para a gente continuar, ou se é melhor a gente interromper e recomeçar, porque eu estou escutando muito baixo. Deixa eu colocar aqui o fone para ver se dá uma melhorada. A Josélia está A falando que Josélia está disse que escutando. sim. Então, acho que é só para mim mesmo. Deixa eu colocar o fone aqui. Obrigado, viu, Josélia? Obrigado, Elizabeth, também. Ah, com o fone melhorou. Então, acho que era só Melhorou, para né? mim mesmo. Antes da gente iniciar, de você iniciar a sua fala, eu queria ler uma mensagem. É desse livro, Fonte Viva, do Emmanuel. E a lição 81 fala justamente sobre o assunto que você vai falar para a gente hoje. A mensagem é 81 e o nome da mensagem é A Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairam-se com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não olvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para si o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, essa mensagem traz uma reflexão profunda e Emmanuel, e mostra que essa candeia que Jesus, mas que você com certeza também vai falar sobre, que essa candeia vai além do exemplo prático, né? Vai além da parábola. Então, depois dessa mensagem, dessa grande reflexão de nosso Emmanuel, você pode ficar à vontade para começar, Ed. Pois é, boa noite a todos que estão chegando, né? Tem pessoas aqui queridas, como a Liliane, a professora espírita, a Valéria do Otimismo, a Márcia, a Carol, Magela, Elidíssima, minha esposa, tá aqui, olha quanta honra. A Clay, a Kel também, muito obrigado, Josélia, enfim, muito obrigado pela participação. E também agradeço muito você, B, por me convidar para vir aqui, né, no Aprendiz Espiritista, né, para Eu que conversar um agradeço. pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa que tantos corações têm consolado e muito desespero tem afastado, né? Pois é. Gente, é o seguinte, o perfil aqui, uma professora espírita, tá com a rifa, viu? Porque é para uma ação beneficente. Entra lá e fala com ela, que ela tá vendendo para o mundo inteiro a rifa. Tá certo? É R$ 5 só. Muito barato, gente. R$ 5 hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Vou Certo, então vamos divulgar lá. também.
Exatamente. Olha só, a gente vai falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Esse nome já dá já a metade da live, né? Assim, né? Ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? Mas assim, o que que seria candeia, né? Vamos explicar aqui direitinho, né? Se a gente olha no dicionário, vai falar que é uma lâmpada, né? Tal. A gente pensa, pô, mas vem cá, mas na época de Jesus tinha eletricidade, como é que eles faziam para rodar a lâmpadazinha lá? Não, não é isso não, gente, peraí. Candeia era um recipiente de barro, né? Feito de barro, tal, queimado, aquela coisa toda, que se colocava óleo. Aí ela tinha uma ponta, parecendo aquela lâmpada do Aladim, que esfrega, aí parece o gênio. Pois é. Aí colocava o fogo. Conforme tinha óleo lá dentro, o fogo ia, né? Tal. Por quê? Porque na época não existia energia elétrica. Então, à noite, para que se iluminasse, eles acendiam candeias, né? Dessa maneira. E assim como a gente já viu, né? Quando você entra na casa de qualquer pessoa, né? Normalmente a lâmpada fica lá no teto, né? Pois é, porque para iluminar, né? Claro, né? Para quem Né? é do Nordeste saber o que é isso, que é candeeiro para a gente. Candeeiro, Luz de exatamente. gás. Lamparina, né, B? Lamparina. Pois é. Então, era isso que eles usavam. Então, botava óleo, acendia o fogo e ia, né? Conforme ia abaixando, colocava mais óleo e pronto. Já o alqueire, a gente entende alqueire como medida de terreno, não é? Por exemplo, tantos alqueires de terra, tal, aquela coisa toda, né? Que tem umas variações aqui, né, no Brasil, né? Alqueire mineiro, alqueire paulista, aquela coisa toda. Mas, na época de Jesus, alqueire era um vasilhame. Era um vasilhame de aproximadamente 35 litros. Então, o que acontece? Eles usavam isso aí para carregar no jumento, né? Era como se fossem dois balaios. Aí colocava lá. Então, assim, a quantidade de semente que colocava naquele alqueire, quando fosse plantar, era, por exemplo, assim, era o que dava para plantar na terra. Por exemplo, eu enchia um alqueire de semente e aí saía para plantar. Aí aquela quantidade de terra que eu plantava era um alqueire. Por quê? Porque era aquele alqueire cheio de semente. Então, por isso que virou uma medida de terra. Mas, na época, era um vasilhame. Então, agora fica mais fácil entender, né? A candeia debaixo do alqueire. O que isso quer dizer? Que ninguém acende. E outra, o alqueire tem que ser algo bem fechado, né? Porque senão a semente vaza, vai embora, né? Então tem que ser uma coisa bem fechada. Então, quando você colocava o alqueire em cima da lamparina, da candeia, não iluminava, simplesmente. E tinha um costume lá na época lá de Jesus, os judeus lá daquela época, que eles guardavam a candeia apagada durante o dia debaixo do cesto do alqueire. Aí quando chegava a noite, eles tiravam, acendiam e botavam num lugar alto, no candeeiro, né, que fala, né? Exatamente. Pois em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, né? Jesus, quando ele falava sobre essa passagem, ele informava sobre a importância de brilhar a vossa luz. Ele falava, vós sois o sal da terra, né? Então, se esse sal não está salgando, para que serve? Jogar para lá para os homens pisar em cima, né? Ele falava, e vós sois a luz do mundo. Então, assim, a gente é a luz do mundo, então tem que iluminar, tem que botar para fora a sua luz. Então, aí nessa ele entrou e falou sobre o candeeiro, em Mateus 5, capítulo 15. Entra no particular de que ninguém, tendo acendido uma lâmpada, uma candeia, né, coloca ela debaixo de uma vasilha, do alqueire. Por quê? Se você acendeu para iluminar, vai esconder a luz? Espera aí, gente. Né? E isso tem a ver também com a parábola dos talentos. Lembra lá? Tinha 3 funcionários, 3 servidores lá que receberam os talentos. O que recebeu 5 foi lá, batalhou e conseguiu mais 5, ficou com 10. O que tinha 3 foi lá, batalhou, conseguiu mais. Tinha 3. Então, aí o que tinha 1 só ficou com medo, foi lá e enterrou. Então é a mesma coisa. Se a gente tem essa luz, a gente tem que fazer brilhar. Agora, olha só, tem 2 coisas que a gente fica pensando aí. Primeiramente, é a luz e a altura. Então, assim, adianta a gente ter uma altura, assim, ou seja, ter assim, uma forma de ter grande visibilidade, mas não ter luz? O nome disso é vaidade. Então, assim, a pessoa se enche, vai lá querer falar sobre as coisas do céu, né? Seja lá em qualquer religião que seja, né? Alguns fazem proselitismo e tal, mas não adianta, porque não tem luz. O que é a luz? Luz são as nossas competências espirituais, né? As nossas sabedorias, né? E a quantidade de luz também. Adianta você ter uma quantidade de luz grande e ficar no baixinho, lá, quietinho, lá embaixo. Não adianta. A luz tem que estar no alto.
Por isso que fala, né? Somos postes de Deus, né? Tal. E é justamente contra isso que muitos espíritos, eu não vou dizer obsessores, mas assim, espíritos equivocados, lutam porque eles não conseguem derrubar a fonte geradora da energia. Então ele vai nos postes que iluminam, que traz essa luz lá da fonte, né? Então, assim, por isso fala, nós somos postes de luz. Quem fala de Valdo Franco, né, bastante sobre isso. Então nós temos que aquela coisa, é aproveitar a altura que nós temos para brilhar mais a luz, para que essa luz alcance, né? Por exemplo, o aprendiz espiritismo está com muitos seguidores, né? Então, assim, está com uma altura boa. E aí a Betânia usa a luz dela para fazer com que essa, assim, chegue a tantas e tantas pessoas. Ao contrário, que infelizmente nós temos perfis aí no Instagram que tem uma altura boa, ou seja, tem mais de 100 mil seguidores, mas assim, às vezes a luz é uma coisa duvidosa, né? Não estou julgando, não vou falar aqui quem é, mas infelizmente a gente vê pessoas que têm esse perfil de blogueiro, mas assim, não está preocupado com o espiritismo, não tá preocupado em fazer caridade, sabe? Está preocupado com a sua autoimagem, pronto, acabou. Aí a gente, às vezes, passa uns certos perrengues aí, mas assim, deixa pra lá, né? Vamos seguir o Ô, baile. Oi. não, só complementando essa questão que você falou da vaidade, até lá no Antigo Testamento tem a parábola, por assim dizer, que faz uma alusão a Lúcifer, né? Que seria o anjo caído pela vaidade, né? Que não, que se envaideceu por sua tão grande luz, por sua tão grande beleza. Então, assim, a, como você mesmo disse, sem julgar, mas a vaidade ela é danosa em qualquer setor da nossa vida, né? E sobretudo nessa área do espiritismo, visto que o conhecimento não é nosso, a gente está apenas para propagar a palavra, propagar o evangelho, a gente é só instrumento, né? A gente, pelo contrário, a gente deve agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar, né, quitando nossos débitos através do exercício de estar propagando o evangelho. Perfeito. E já que você falou em parábolas, por que que Jesus falava em parábolas, né? Jesus fala que a gente tem que mostrar a luz, tem que ser a luz do mundo, tem que botar a candeia lá em cima, tal, aquela coisa toda, mas ele falava por parábola, ou seja, ficava assim um sentido meio duplo, né? Mas por quê? Olha só, vou dizer uma coisa. Alguns profetas, antes de Jesus, também falavam em parábolas. Era assim, algo que tinha um certo costume. Então, no Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, a parábola da ovelha, que está em Samuel 2, Samuel 12, capítulos de 1 a 4, que ele fala lá, conta uma história de uma ovelha, de um homem rico, um homem pobre. Então, eu não vou entrar nesse particular, não, mas que é uma parábola assim um pouquinho extensa. Eu Então, conheço, ela conheço. traz. Conhece, né? Pois é. Ela traz uma história que tem a ver com o dia a dia das pessoas e no final tem assim uma instrução sobre ética, sobre De moral, Samuel para sobre. Davi, não é isso? Exatamente, é. Exatamente, é. Então, assim, eu estava vendo aqui, que eu tenho essa Bíblia aqui, ó, que minha mãezinha me deu, que ela é de 1996. Olha que coisa mais linda, gente. Não sei se dá para ver aí. Dá sim. Pois é, a Bíblia que minha mãe me deu, tá? De minha mãe até hoje, ela reza assim, firmemente para Deus para me converter, para eu ser um evangélico, porque ela falou que eu vou ser um bom pastor, né? Então, olha que coisa linda. Minha mãe é muito fofa, gente. É lá da terra, é lá de Goiânia, tá lá em Goiânia. Pois é, aí tem essa parábola, né? E tem também a parábola do vinhedo, que é em Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7, que também é a mesma estrutura, é uma história que passa e fala sobre um vinhedo tal que não, né, não estava querendo, aquela coisa toda, né, fazer, dar os seus, né, frutos tal. Há mais de 40 parábolas no Novo Testamento. No Velho Testamento tem duas, aliás, no Antigo Testamento tem duas, mas no Novo tem mais de 40. Agora, uma pessoa assim que não falava bem de parábolas, mas se você for pensar assim, eram histórias também assim que ele precisava contar para explicar a origem de tudo, é Moisés. Moisés, olha só. Agora, Moisés é um caso assim à parte, porque ele era um manancial de conhecimento assim incrível. Era algo assim que, oi, Cris, tudo bom? Era algo assim que a gente ficava deslumbrado em saber o que ele sabia. Ele era uma fonte de luz que podia cegar, inclusive, né? Aquele holofote que joga na cara da pessoa, a pessoa não enxerga mais nada. Por quê? Porque Moisés ele foi criado pelo faraó. O faraó é o rei lá do Egito, lá da época.
Gente, se até hoje nós não conseguimos entender como que eles fizeram aquelas pirâmides, as medidas, os cálculos e a função que tem as pirâmides, ninguém sabe como é que ele conseguiu, como eles conseguiram fazer aquela esfinge, sabe? Aquele ser lá que tem um corpo de leão, um rosto de homem e tal. Ninguém tem, os hieróglifos, do jeito que eles escreviam, assim, tinha uma linguagem assim que até hoje assim, a pessoa não entende direito. Olha só, o negócio é tão cabuloso que existe um ramo da ciência chamado egiptologia, que é para estudar o Egito antigo. Agora vocês imaginam, Moisés bebeu nessa fonte do Egito antigo. Imagina o que esse cara sabia, o que ele não sabia. Gente, era uma coisa incrível. Pensassem que as pirâmides faziam conexão com outro mundo, com outra dimensão da matéria, por isso que tinha aquele formato. Eles já sabiam isso lá, ó, há mais de 4.000 anos atrás. Putz, é muita coisa. Então Moisés, como é que ele fazia? Para explicar para aquele povo que era totalmente indisciplinado, rebelde, eram escravos, era tratado só na violência, só na base do chicote. Aí, de repente, Moisés sai com eles andando lá. Como é que Moisés ia explicar as coisas, né? Quando eles paravam, né? Tudo assim e tal. Aí Moisés ia exercer o papel de líder, né? Porque ele era o chefe, ele era o guia, ele era o líder religioso, ele era, enfim, sei lá, tudo praticamente. Então ele tinha que explicar, entreter aquelas pessoas. Então ele contava aquelas histórias, né? Que Deus foi em 6 dias, fez a que a gente conhece do Gênesis, né? Lá do livro de Gênesis. Então, assim, porque ele precisava explicar. Então ele usava meio que essas parábolas também para dar essas explicações para aquele povo. Então foi isso. E tem também uma passagem brilhante que é Nicodemos, que explica melhor sobre essa questão das parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Olha só, Jesus estava lá, né, lá na Galiléia, numa boa, tal, na casa lá eu não lembro de quem, mas ele estava na casa de alguém lá. Aí, de repente, à noite, aparece quem? Nicodemos, o doutor da lei, o chefe supremo lá do Sinédrio. Era o cara que sabia de tudo, sabe? Sabe tudo, explica tudo e aquela coisa. De repente, chega lá para falar com Jesus. Você acha que Jesus se intimidou? Jesus nem despintou o cabelo. Não, tá nem aí. Jesus estava nem aí. Ele recebia tanto o doutor da lei quanto o faxineiro do mesmo jeito. A prostituta, não tinha nesse negócio. Doente, tinha problema. Aí chegou esse doutor da lei para falar com ele lá, né? Aí começaram a falar como é que eu vou entrar no reino dos céus, tá, não sei o quê. Falei, em verdade, verdade vos digo. Se você não nascer da água do Espírito, você não vai entrar não, filho. Aí ele olhou assim e falou assim, ué, mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim, ué, de verdade, verdade te digo. Aí tal, explicou de novo. Aí ele falou assim, mas como é que eu, já velho desse jeito, vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Aí Jesus olhou assim, depois daquele negócio, oh meu Deus. Aí Jesus pensou, se eu estou falando com um homem que é o doutor da lei, ele não entende isso, imagina se eu for falar com uma pessoa simples. Como é que vai ser? Eu falei, não, eu vou falar com parábolas. Pronto. Aí começou, depois desse dia, ele falou assim, ó, se você é um doutor da lei e não tá conseguindo entender essas coisas do céu, né? Aí ele teceu lá as explicações lá, né? Que está lá na passagem lá. Então Jesus começou a falar de parábolas. Eu tenho uma imagem, mas infelizmente não dá para colocar ela aqui. Nós temos de um lado Jesus Ai, me e do humilhar, outro pronto, lado... tem um iPhone. Você para, hein? É, Não só vos um inquietei. parêntese. Ó, o Davi Só um entrou, gente. Ó, Ó o quem Davi, ó, o chegou aí, Davi. Davi. Aê, Davi. E só Ó, fazendo um parêntese, Ed, aquele povo que vivia tão oprimido, para eles não iam entender de cara um Messias totalmente do bem, totalmente da paz, totalmente espiritualista. Eles queriam alguém que viesse pela espada, que viesse libertar eles daquele jugo opressor, né? Então, até por esse motivo eu também acredito que Jesus também falava em parábolas para que fosse mais compreensível aos ouvidos deles. é isso que eu vou dizer. Pois é. Então, assim, depois dessa conversa com Nicodemos aí Jesus começou a falar de parábolas. Por que tem tantas parábolas no Novo Testamento? Porque Jesus já sabia disso, que realmente funcionava. Então ele começou a falar com as pessoas para comunicar de uma forma eficiente, contando histórias do dia a dia delas. Então, assim, você vê lá a parábola famosíssima do bom samaritano, né? Ele, com aquela parábola, ele diz muitas coisas com poucas palavras. Olha só, vinha um homem que descia, ele descia de Jerusalém para Jericó. Olha só, Jerusalém, Jerusalém. Sabe o que quer dizer Jerusalém? Cidade de Deus. É um lugar onde se
cultuava a religião judia, onde tinha um único templo que eles reconheceram era lá, o resto tinha sinagoga. Então ele está descendo, como se tivesse assim, aquela figura de linguagem, descer, né? Indo para Jericó. Jericó era o quê? Jericó era uma cidade comercial, onde se faziam as negociatas, negociações, os contratos lá, né? A base da palavra, aquela coisa toda. Aí ele foi pego pelos ladrões. Quer dizer, tem um simbolismo aí. Ele descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Aí passou um sacerdote, opa, não quero mexer com isso não. Aí passou um outro que era o bambam, não mexer com isso não, tô atrasado, tem uma panela no fogo ali, eu vou embora. Aí veio quem? O samaritano. Logo um samaritano. Aquele povo que não quer saber da gente, não quer conversa, tem o livro deles lá, tem um templo que eles fizeram lá, não gosta de se misturar com o judeu. Logo o samaritano, gente. Foi lá, parou, passou azeite, coisa da ferida daquele homem lá, levou ele para uma estalagem, colocou ele lá, se hospedou, falou assim, olha, tá aqui tanto, né, para ele, quando eu voltar, se ele tiver gastado, mas eu vou restituir você. Cuida desse homem. Olha só, tanto que tem riqueza nessa parábola do samaritano. Meu Deus, é muita coisa, assim, se a gente for esmiuçar mais ainda, e se pegar uma pessoa mais assim, né, uma pessoa melhor para falar sobre isso, mais inteligente, vai dizer mais coisas ainda sobre isso. Mas assim, é uma maravilha. A parábola da mulher adúltera também, gente, tem o que ela diz, a riqueza é muito grande. É uma passagem, né, claro. Agora, tem parábolas que Jesus contou que fazia alusão a ele mesmo. Como, por exemplo, quando ele foi lá ficar 40 dias, 40 noites no deserto. É uma parábola que ele contou, que ele contou sobre ele mesmo. E A assim como tentação. outras. Exatamente. Para falar que nós precisamos revencer as nossas tentações, né? Então, assim, essa era a função da parábola. É igual quando a gente conta historinha para crianças entender as coisas de Jesus, do Espiritismo, né, na evangelização, né? A Cris estava aqui agora há pouco, ela é uma doutora em evangelização infantil. Então, assim, ela estava comentando para a gente, tanto que isso tem uma função, assim, que é fixa mesmo. Eu estou lendo um livro sobre aquele... o TED, né, que é sobre palestras, tal, lá eles dão conselho, você tem que focar no storytelling. O que é storytelling? Narrativa. Contar o quê? Contar histórias sobre você. Dale Carnegie, também, que era outro que praticamente modernizou esse negócio de fazer palestra e essas coisas, falava a mesma coisa. E o próprio Dale Carnegie se baseia, entre tantos outros, em Jesus. Por quê? Porque Jesus já fazia storytelling lá 2000 anos atrás, ou seja, parábola, né, gente? Olha só a força que tem isso, né? Aí, a gente agora vai mudar um pouquinho, vou falar sobre os gentios. Porque tem uma passagem aqui, dentro o capítulo 24, que não procureis os gentios, né? Mas aqui, a gentileza, quer dizer que não vai procurar gentileza, né? Pô, mas gentileza é bom, gentileza gera gentileza. Não, peraí, não estou falando isso. É gentil, com bolinha, ó, gentios. Quem que eram os gentios? Vou resumir. É os não-judeus. Se fosse naquela época, a Betânia seria uma gentil? Sim, seria. Eu seria um gentil? Sim, seria. Peraí, Betânia, você não é judia não, né? Não, até onde eu saiba, não. Então pronto. Então a gente seria gentil, porque gentil simplesmente é quem não é judeu. Não tem nada de errado, não tem problema, não tem parte com capiroto, não tem nada. É só não é judeu. Então, assim, os gentios para os judeus é igual os pagãos para os cristãos, certo? Aquele pessoal que ainda está naquela coisa do politeísmo, tem vários deuses. Então cada mês, cada dia eu vou cultuar um deus diferente, aquela coisa toda. Então eu preciso fazer isso, fazer umas amarração aqui, uns negócios ali, sabe? É mais ou menos isso, é igual o paganismo para o cristão. Assim, se for pensar, é os politeístas, pronto, da época. Então, aí ele falava, não, né, não procurei os gentios. Por quê? Porque os gentios não estavam preparados ainda para receber os apóstolos. Os apóstolos eram pessoas que estavam preparadas para pregar, para fazer a expulsão dos demônios, né, que ele falava na época, né, que é os espíritos obsessores, revelar as verdades, né, do reino, né, do reino que estava por vir, ou seja, o reino está chegando, então, mas procureis as ovelhas desgarradas de Israel. Quem são as ovelhas desgarradas de Israel? São aquelas pessoas que sabem, conhecem, mas se rebelaram. Não quer, sei lá, não gostou, achou ruim, alguém falou uma coisa que eles não gostaram, saíram. Saíram, bateram o pé, foi embora.
Então procurei essas ovelhas. Por quê? Porque aquela máxima de que muito será cobrado a quem muito foi dado, valia desde aquela época. Então essas ovelhas desgarradas, elas já sabiam de coisas que seriam mais tarde cobrados se eles não voltassem a praticar, a fazer o que era certo, né? Então Jesus pediu para os seus apóstolos ir lá e não procurar os gentios, porque os gentios devem demorar um pouquinho. Então por isso que eu falo, gentio não é gente ruim, gente que tem parte com capiroto, essas coisas. Não é besteira isso aí. Gentio é simplesmente os não-judeus. Eram monoteístas, já tinha um Deus único, e já tinha uma preparação, né? As 12 tribos lá já tinha aquela preparação. Mas, Betânia, e quem são os gentios de hoje? Olha só. Ô, Ed, Bora. antes de você continuar, eu ia pedir permissão para ler uma passagem que eu achei muito interessante. Achei naquele livro, acho que você conhece, Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos. E no capítulo 5, narra sobre a questão dos discípulos, quando Jesus envia os discípulos. E Humberto de Campos, ele narra justamente essa parte que você estava explicando tão bem, de uma forma bem interessante também, que acho que vai até corroborar com o que você estava falando. Eu posso ler rapidinho? Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo, por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrais nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, no das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino, nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizer-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Acho que vai muito corroborando exatamente com o que você estava explicando. Perfeito, exatamente. Não, tem muito a ver mesmo, assim, exatamente. Mas olha só, e os gentios de hoje? Nós temos gentios que têm religião e os gentios que não têm religião. Você sabe, né, Betânia, que hoje em dia a gente tem os espiritualistas, os religiosos materialistas, né? Aquelas pessoas que estão dentro de uma religião, mas só pregam o materialismo, só pregam as coisas materiais. Felicidade é nesse mundo aqui, ó. Não tem esse negócio de lá no céu, não, é aqui. E assim, por aí vai, né? A gente, infelizmente, existe. Não vou entrar nesse particular, não, mas existe. Então, nós temos gentios que são pessoas religiosas, mas não estão prontas para ouvir essas verdades que vêm do mundo espiritual, né? O espiritismo não é uma gama de conhecimentos, uma doutrina que é só para espírita, não, é para todos. Isso ficou bem claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, fica bem claro que é para todos. Então, assim, por isso que ela não é uma religião assim realmente formalizada, com sacerdote, com rituais, não é isso não, porque ela pode servir a todos. Então não existe problema nenhum a pessoa ser evangélica e ser espírita, não tem. Ser católico e ser espírita também não tem problema nenhum. Ser da Umbanda, do Candomblé e ser espírita, de jeito nenhum. Ela oferece esses conhecimentos para ser realmente usado, praticado, para ser levado mesmo, porque são as verdades do mundo espiritual. Mas os gentios também, Allan Kardec diz que são os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários interessados. Os incrédulos sistemáticos, aqueles que não adianta, eles não são incrédulos, não acreditam. Não adianta você falar, não adianta você chegar e dizer tal, não adianta. Até ver uma materialização de espírito, ele vai olhar e falar assim, não, isso é conversa, não adianta. É aquela coisa, a pessoa tem a liberdade, tem o livre-arbítrio e a gente respeita. Né? Os zombadores obstinados é aqueles que faz você se sentir realmente assim, não dá para você perder tempo, a pessoa fica fazendo gozação, fica fazendo piadinha, aquela coisa toda, e fica até assim, na época de Kardec tinha muito pra gente fazer sofisma, né?
aqueles pensamentos sofismáticos assim que induzia ao erro. Só para quê? Para se divertir. Tanto no mundo dos homens, né, do material, quanto no mundo espiritual. Os espíritos também. Apareciam muitos espíritos zombadores também, claro. E os adversários interessados, né, aqueles, né, que de repente assim, fazem parte de uma religião e vê que se essas verdades forem adiante, vai destruir a religião dele. Então ele bate firme, aquela coisa toda, fala que não. Por quê? Porque senão vai acabar com a sua zona de conforto. Porque tem gente que usa a religião como zona de conforto, para ter um rendimento, um lugarzinho bom para morar, pessoas para influenciar, e por aí vai. Infelizmente tem isso. Então, se os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários interessados, os gentios, né, da época de Kardec e de hoje, vale? Vale, claro que vale. Também não é, assim, digamos assim, necessariamente um povo, mas uma opinião. É uma opinião. É como se fosse assim, se a gente fosse colocar nos dias de hoje, é como se fosse uma ideologia. A minha ideologia o que é ser gentil, ou seja, não acreditar nessas coisas, tal, não sei o quê. E como eu falei, né, que gentil é como se fosse o pagão para os cristãos, né, a gente sabe que existe o neopaganismo hoje em dia, né, tem algumas seitas e algumas organizações aí que pregam esse neopaganismo, né, que acreditar em vários deuses, fazer rituais assim, às vezes estranhos, rituais assim que a gente vê que já passou, né, já deu, né, beleza. Mas assim, não vou entrar nesse particular não, né. Agora, todos têm seu tempo, né, como eu falei, né? E o cristianismo, do jeito que ele prosperou sobre o paganismo, o espiritismo também vai prosperar sobre o materialismo, que é algo que é a luta, né? Quer falar, Betânia? Não, eu só acrescentar que quando você falou que alguns incrédulos não valia a pena a discussão, eu me lembrei que o próprio Jesus, né, quando ele foi preso, e que ele sabia que a única função dos doutores da lei interrogá-lo era simplesmente para achar alguma falha, por assim dizer, para condená-lo à morte. Então, assim, ele não entrou em discussão, ele se absteve de falar, né? Ele simplesmente se manteve em silêncio, mesmo diante das zombarias e tudo. Mesmo ele, Jesus, né, um espírito perfeito, evoluído, e estando ele com a verdade, mas mesmo assim ele simplesmente se absteve de falar. Então, eu lembrei disso quando você falava que, assim, em algumas situações não cabe a discussão, não cabe a explicação. Nesses casos que a gente compreende que não é alguém que procura para saber de boa vontade, mas simplesmente, ou por motivo de zombaria, ou simplesmente é uma pessoa que já está obstinada no entendimento e que não vai mudar de ideia. Exatamente, ou seja, não está com aquela maturidade espiritual, né? É o tempo, né? Tem o tempo, cada um tem seu tempo, né? Aquela coisa toda, né? Mas, Betânia, você já viu alguém que está com plena saúde procurar um médico? Hoje em dia é fácil, né? Mas na época de Jesus. Por que eu falo que é fácil? Jesus veio para os doentes, né? E não para os bons. Hoje em dia você vê uma pessoa. Travou. Repete, por favor. Não, disse Jesus veio para os doentes, né? E não para os bons. Hoje em dia tudo bem, tem gente que assim, tá gozando de plena saúde e vai no médico fazer uma plástica, né? Mexer aqui no nariz, fazer assim, colocar um botox aqui e tal, aqui, levantar aqui assim, colocar a boca assim, né? Bom, mas assim, na época de Jesus não tinha nada disso, o médico era para curar a doença. Então vamos nos ater a isso aí, né? Então, assim, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? Essa aí é outra passagem dentro do capítulo 24 que a gente está falando aqui, né? E esse capítulo fala muito sobre a mediunidade, né? Assim, porque muitos que procuravam... Eu vou até... Já que a Betânia está lendo, eu vou ler também. Olha só. Estando Jesus à mesa, na casa desse homem, Mateus, sabe que Mateus era publicano, né? Cobrava imposto, ó. Vieram aí ter muitos publicanos, né? E gente de má vida, que puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Por quê? Porque essas pessoas procuravam Jesus e Jesus
sabia que eles estavam precisando de quê? De um consolo, um acalento espiritual. Então, assim, era esses doentes, principalmente da alma. Às vezes essa doença refletia no corpo, às vezes essa doença se refletia como uma cegueira, uma mudez, uma paraplegia, dentre outras, mas a verdadeira doença era no espírito. Jesus fazia essa cura, e essa cura refletia no aparelho físico, né? Então, por isso que, por isso que Jesus ele queria curar realmente o espírito da pessoa. Tanto é que teve várias pessoas que supostamente Jesus não curou. Mas por quê? Porque as pessoas não queriam cura, porque ele ia atuar no espírito mesmo dela, né? Mas assim, falando sobre a mediunidade, né, que ela não está diretamente relacionada com a elevação espiritual, né? É o que fala no capítulo, viu, gente? Então, assim, a gente vê que tem muitos médios que às vezes têm uma moral duvidosa mesmo, assim. Mas são médios, de fato, né? Então, assim, a mediunidade, ela quando acontece, ela é uma disposição física mesmo. Nós sabemos que a gente tem uma glândula aqui na cabeça e ela tem cristais, a glândula epífise, né? Ela tem cristais, só que quem é médium tem uma quantidade maior desses cristais. Então, ele consegue fazer esses contatos, as comunicações e também proporcionar ectoplasma para efeito físico. E isso não depende de evolução. Eu fiquei sabendo através de um palestrante que eu respeito bastante, que Peixotinho, que foi um grande médio das materializações aqui no Brasil, ele era alcoólatra, ele bebia. Mas ele bebia porque ele tinha passado por um problema sério e tal. Né? Também. Então, assim, infelizmente a gente vê, por exemplo, médios como João de Deus, né? Aconteceu o que aconteceu, né? É lamentável, né? Isso aí, né? E lembrando que João de Deus era espiritualista, viu, gente? Não tem nada a ver com o espiritismo, né? Eu já fui na casa do Dom Inácio de Loyola e vi que lá realmente não tem nada a ver com o espiritismo. Mas aconteceu o que aconteceu, infelizmente, né? Fazer o quê? Agora tem médios também em todas as religiões e a gente vê que muitos deles caem, por quê? Porque é o abuso, é o mau uso, né, disso. Então, assim, há médiuns dignos e indignos, né? Mas estes serão punidos se usar a mediunidade mal, né? Porque olha só, Betânia, a pessoa, ela tá com muita dívida lá no cartório espiritual, né? Uma ficha corrida lá tá grande, sabe assim, né, tal. Aí ele fala assim, nossa, mas como é que eu posso fazer para adiantar esses negócios aí, porque eu preciso evoluir? Eu falo assim, não, meu irmão, tem duas, ó, você pode nascer cego, você pode nascer mudo, você pode nascer com alguma paraplegia, ou você pode nascer com algum problema mental. Mas só tem esses quatro? Não, tem uma aqui. Você pode nascer médium. O que é médium? Não, médium é a pessoa que vai ajudar os outros, vai se comunicar com a gente, tal, vai levar a caridade. Não, então eu quero isso aí. Aí vem, pum, reencarna como médium. Aí que chega quando faz? Não vou usar isso não, ou às vezes vai usar, né, de outra forma, vai ganhar, vai pedir dinheiro, vai pedir não sei o quê, vai vender a sua mediunidade, né? Olha só, a gravidade que é. Eu estou falando isso porque é a gravidade da coisa, sabe? Não estou rebaixando ninguém aqui, não. Estou falando que a pessoa que nasce com alguma deficiência física, ela é menos. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É uma pessoa que é um batalhador, é uma pessoa que está se recuperando e com certeza vai sair dessa muito melhor do que como entrou, certo? Eu falo espiritualmente falando, porque esses problemas é só no corpo físico. O espírito dele está vendo, está ouvindo, está falando, está andando, às vezes está até voando, né? Volitando, né? Está andando. É isso. Então, assim, é por isso que a mediunidade é uma predisposição do aparelho físico, do corpo. E é justamente isso. Quem é médio e tem aquela mediunidade maravilhosa, linda, né? Que às vezes você vê as tias falando no centro espírita, ali tem alguém que tem dívida, viu? Quanto mais, assim, aquela mediunidade, assim, que eu sou médium disso, médium daquilo outro, pode saber que a pessoa tem muita dívida no cartório. E é alguém, assim, que precisa trabalhar. Se vê que essa mediunidade, trabalhe, viu? E se você não está trabalhando, você que está ouvindo a gente aí, procura um grupo espírita, procura uma religião séria, tá? Séria, e pronto. E vai botar esses dons aí, vai brilhar a vossa luz, como a gente falou no começo aí, ó, brilhar é a vossa luz, bota a luz lá em cima, no candeeiro. Diga, Betânia. Estava até vendo uma live ontem com um médium, ele estava também batendo nessa tecla. Ele disse que, infelizmente, o médium ele é também muito cobrado porque as pessoas tendem a confundir a mediunidade com santidade. E eles também confundem muito a moralidade com a santidade. Então, assim, eles acham que o médium ele tem que ser um ser à parte da criação, um ser que não peca, um ser que tem uma vida regrada, uma vida impecável.
e que não é, que é um ser humano e que ele também bateu nessa tecla que muitas vezes é um ser humano com muitos débitos de existências anteriores e está ali justamente para tentar quitar esses débitos. E muitas vezes também essa pressão, essa visão distorcida que muita gente tem do que é o médio, termina até prejudicando também. Falou sobre outros quesitos, mas também que quem não conhece deposita sobre a figura do médio. Achei bem interessante esse ponto que ele ressaltou. Pois é, exatamente. Até porque a mediunidade também ela não é só para comunicar só com o espírito de luz, não. A mediunidade bem usada, inclusive, ela é para se comunicar com espíritos trevosos, espíritos revoltados, espíritos que, sinceramente, assim, desencarnaram numa condição muito, mas muito... tiveram uma vida indigna e desencarnaram de uma forma mais indigna ainda, né? Então, não é raro, assim, você estar numa mesa, né, trabalhando numa mesa mediúnica aí, aparecer um espírito, ele perguntar para você, cadê minha arma? Cadê minha arma que eu preciso me vingar? Aí você vai, meu filho, vamos conversar aqui, vamos bater um papo. Não, esse negócio de arma é o seguinte, primeiro esquece, né? Vamos, né? Saber que você pode falar com sua avó, né? Sua avó deve estar, inclusive, até pertinho de você aí. Aí a gente vai desenrolando a conversa. Mas tem que ter coragem, viu, Betânia? Coragem da fé. É outro tópico dentro do capítulo 24. Coragem da fé. O que seria isso, né? Já viu quando a gente se confessa cristão ou espírita? É preciso a gente pode usar palavras, mas é principalmente usar atos. Então, é essa coragem, é você ter um ato de um cristão, um ato de um espírita. E também, essa coragem, um dia a gente vai colher os resultados dela, né? Dessa coragem ou da fraqueza, né? Porque tem essa coisa da coragem espiritual e da fraqueza espiritual também. Eu noto muitas vezes, assim, quando eu encontro com algumas pessoas, né, que eu conheço lá no grupo espírita, né, a gente encontra na rua, né, assim, né, às vezes está num ambiente que tem mais gente, né, aí a pessoa chega e fala, oi, tudo bom? Você foi lá, como é que tá lá na igreja? Você tem ido lá na igreja? Eu falo assim, igreja? Oh, meu Deus. E agora, o que eu falo para essa pessoa? Eu falo, lá no centro espírita, né? Ah, assim, não, tá tudo bem lá, tal, Aí a pessoa fica assim, tá. Pô, não tem nada demais, gente, falar que é espírita, né? A gente tem que divulgar essa doutrina maravilhosa que tanto bem nos faz. Emmanuel diz que a maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é a sua divulgação. E essa divulgação a gente pode fazer com palavras também, não é só nos atos, não, no modo de agir, no modo de fazer, sabe? É dessa maneira. E também não tem problema nenhum. Acho tão bonito quando eu encontro assim quando eu estou assim, né, num lugar, aparecem dois evangélicos, aí um fala para o outro assim, paz do Senhor, irmão. Aí o outro fala, paz do Senhor. Eu acho tão bonito isso, né? Porque que, sabe, às vezes você está no ônibus, assim, andando, né? Aí passa em frente à igreja, aí o católico faz como é que fala? É assim que faz, né? Você que já foi católica. Aqui, sim, né? É que não pode ser o contrário, né? Senão é anticristo, né? Não, da cruz. De cima para baixo. Se for o contrário, é anticristo, né? Já ouvi falar isso. O Leandro Carnal é que fala essas coisas, né? Mas assim, então eu acho tão bonito, acho tão bonito quando se passa por uma igreja, aí o católico faz lá o sinal da cruz e beija, assim, sabe? Não tem problema nenhum, é cada um na sua. Inclusive o pessoal das religiões afro, né? Na sexta-feira eles gostam de usar roupa branca, né? Porque tem um simbolismo para eles lá. É muito legal, tudo bem. Então, assim, nós que somos espíritas, a gente tem que fazer isso, é divulgar a doutrina, nos apoiar, nos ajudar. Quando alguém da mesma religião vier conversar com a gente tem que ter total atenção para essa pessoa. Não estou dizendo que não possa dar atenção para os outros, não, de maneira alguma. De maneira alguma. Deus é um só, nós somos todos irmãos. Mas aquela história, a gente também tem que pensar um pouco nessa doutrina que tanto nos ajuda, né? Que tanto nos faz, né? Então, é a coragem da fé, Betânia, é isso. Não é verdade? Isso, acho que você ainda vai falar, né? Mas lá na frente Jesus vai falar sobre quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Quem se envergonhar do meu nome, eu me envergonharei de seu nome diante do meu Pai. Só que assim, só abrindo um parêntese. Não, vai, fala. Só abrindo um parêntese, a questão que você falou, que eu achei importante, você disse que algumas pessoas se remetem ao centro espírita falando igreja, mas assim, eu acredito que seja ainda devido a muita intolerância. Eu sei que a gente tem que se posicionar assim,
Mas, assim, eu acredito que seja devido a essa intolerância. Hoje eu tenho mais um pouco de segurança de falar, que sou espírita e tudo, mas no começo, em alguns ambientes, não na minha família, mas em alguns outros ambientes, devido a outros irmãos de outra religião bastante radicais, eu me sentia muito atacada. Então, assim, eu evitava. Às vezes eu levava tava com um livro espírita para ler, mas, assim, eu evitava, sabe, assim, mostrar a capa, abria numa posição. Não era, não era vergonha nem nada, mas eu acho que, assim, até aquela coisa que você falou lá no começo, também de fugir de certos embates. Tem embates que só tira a nossa paz. Tem uma frase muito bacana que uma amiga minha disse, que diz, se você me diz que 2 e 2 são 5, você tem razão e eu tenho paz. Então, assim, algumas vezes eu acredito também que algumas pessoas tentam fugir desses embates, sabe, que tira a paz. Pelo menos era o meu caso. Hoje eu já tenho mais segurança e até para ignorar algumas palavras, né? E Celestino, Severino Celestino, que você acompanha também, que eu gosto muito de ver as palestras dele, e ele disse que também algumas vezes, quando alguém vem falar alguma coisa assim, ele disse que também, assim, ele diz, não, continue na sua religião, meu irmão, se lhe faz feliz. Eu estou muito feliz onde eu estou. Que bom que você está feliz na sua, mas eu também estou muito feliz na que eu estou. Então, assim, é a gente desenvolver até essa paz interior, por assim dizer, né? Para saber que o outro está bem onde ele está, mas a gente também tá bem onde a gente está e está tudo certo. Não precisa ficar nesse embate. E quando possível também, quando for inevitável, quando você disser aquelas pessoas mais complicadas de se lidar, a gente até fugir desses embates para manter a nossa paz. Travou, Ed, tá me ouvindo? Betânia, está ouvindo a gente? Agora voltou, deu uma travadinha. Travou. Agora voltou. Ed? Tá travado os dois, pessoal? Ou só? É verdade, dona Lourdinha. É verdade. Ana, tá me escutando ou tá travado geral? Opa, voltei. Eu não sei se era só o seu, era o seu e o meu, mas parece que travou geral mesmo. Eu acho que foi os dois, exatamente. Aí, por algum motivo, eu caí. Aí, tô aqui de volta. Só um comentário do que a gente estava conversando aqui, que nossa amiga Joselma colocou, que ela disse que colocou uma postagem de uma live nossa, e depois duas pessoas de outra religião perguntaram a ela se ela agora era espírita. Eu também já ouvi muitos comentários nesse sentido. Então, fechando o raciocínio, eu acho que vem muito, às vezes, dessa intolerância, desse radicalismo, que às vezes a gente prefere fugir de certos embates. Eu vi uma vez um palestrante, eu não lembro quem era, que ele disse que quando começou a se aproximar da doutrina espírita, ele encadernou todos os livros dele para que as pessoas não vissem que eram livros espíritas, para fugir justamente desses questionamentos, desses comentários. Aí disse que só depois de um tempo que ele começou a ter uma segurança maior, foi que ele passou a andar normalmente com os livros, mas ele disse que inicialmente ele encadernou tudo para que o pessoal no trabalho nem soubesse o que era. Olha só, nós somos herdeiros de espíritas do passado, você sabe, né? Que viveram coisas até piores, né? Então, antigamente, a gente entrava na casa de um espírita, tava lá aquele papel de pão encapado, tudo encapado lá, quer dizer, que é justamente
por causa disso aí. Mas eu estou falando assim, que o embate não é fazer proselitismo, bater boca e falar assim, eu estou certo. Não. É nos atos. É na forma de como se portar diante das situações. É botar em prática mesmo, assim, o que se aprende na doutrina espírita. Aí, se a pessoa vier perguntar aqui que religião você é, né, você fala, sim, eu sou espírita. Ainda que você não tenha argumentos para defender, não entra em discussão, não entra em bate-boca. Isso não leva a nada. Eu gostaria de me deixar assim mais claro, talvez eu não tenha me explicado melhor. Mas, assim, a divulgação da doutrina espírita é pelos atos. Muitas vezes a gente acorda às vezes de manhã meio com a pá virada, assim, aí dá vontade de primeiro falar uma coisa assim, bom dia para quem? Não, peraí, opa, não, peraí, não é assim não. Respira, peraí, não. Aí se contém. Às vezes você está no trânsito, assim, vê uma pessoa, dá uma fechada em você, você dá uma buzinada para ela não bater em você, ela vai e mostra aquele dedo, né? Aquele dedo, sem ser esse aqui, você sabe o dedo que eu estou falando, né? Pois é. Aí você vai pensar, não, peraí, ontem eu li no Evangelho que a gente tem que evitar o duelo. Não posso, né? Inclusive, a gente fez eu e minha esposa fizemos o culto do lar aqui, caiu sobre o duelo. E ontem, né? E hoje aconteceu isso comigo. Uma pessoa quase ia bater em mim, aí depois ela mostrou o dedo para mim, né? Aí eu falei assim, não podemos duelar. Mas pronto, vai com Deus. Foi embora, sumiu. Tá bem, graças a Deus, tá bem. Porque foi muita luz lá para ele, viu? Então, assim, é botar em prática nesse sentido. Esse negócio de ficar fazendo proselitismo não adianta. Agora, se a pessoa quiser conhecer a doutrina espírita, você pergunta para ela o seguinte, ó, meu amigo, você está querendo conhecer, né? Eu posso te emprestar um livro? Pois é. Aí, de nada, né? Pois é, empresta o livro para a pessoa, beleza. Aí, se ela quiser saber realmente, ela vai ler. Porque senão vai ficar aquela coisa lá que a gente acabou de falar aqui, Betânia. Ó, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, os gentios do dia de hoje, querendo fazer o quê? Querendo destruir a nossa fé. E outra, se a pessoa está numa religião já, seja qual for essa religião, ótimo, que coisa boa, isso é muito bom, sabe? Tirar essa pessoa da religião dela. A gente vai florescer. Está travando novamente, Ed. Está travando novamente. Difícil. Vou tentar mais uma vez. Tá difícil hoje. Eu vou dar um passe ali no meu modem, tá? Daqui a pouco eu volto. Não, porque eu acho que o Instagram tá mandando a gente embora, se imagina, não vai não. Mas assim, deu para entender o que eu falei? Deu para ouvir? Deu sim. Mas foi até bom eu fazer esse comentário, que ficou os dois lados, né? Eu entendi o que você disse, mas também tem esses casos, né? Desses embates que são meio prejudiciais, né? Então, foi bom que ficou os dois lados explicados, debatidos. Exatamente. Então é o seguinte, e aquela coisa, também tem uma passagem chamada assim, carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Olha só, cara, essas passagens que o Cristo coloca pra gente, né? Quando somos perseguidos por nossa religião, que é o que a gente estava falando aí, estamos provando a nossa fé. Então, por isso que eu disse, se a pessoa, você tem uma atitude assim correta, a pessoa pergunta qual é a sua religião, você fala, eu sou espírita. Aí ela começa a vir com um monte de coisa, não sei o quê, tal. Às vezes abre até a Bíblia assim na frente da gente, assim, né? Não, porque não sei o quê, tal. Aí você fala assim, não, vem cá, você está querendo conhecer da minha religião? Eu posso te emprestar um livro? Aí pronto. Aí a pessoa, não, porque não sei o quê, não sei o quê. Então, acabou, não tem conversa. Segue sua vida e deixa, sabe? Aí vai ter aquela pessoa que vai ficar te perseguindo, né? Claro, mas fazer o quê? Orai pelos vossos inimigos. Lembra? Está escrito.
E a oração vale, viu? Ajuda demais a conta. Eu mesmo tô com os inimigos aí no trabalho aí que eu tô orando muito e as coisas estão melhorando. Então, assim, essa passagem que fala, que é o último capítulo, é o último item do capítulo 24, fala isso, né? E carregar a cruz é suportar as tribulações da vida. Então, essas tribulações, elas vêm, às vezes, em forma de doença, vêm em forma de necessidade material, ela vem em forma de pessoas. Tem pessoas que vêm só fazer tribulação na vida da gente, sabia? Ela vem ao nosso encontro só fazer tribulação, mas depois vai embora, passa. Para quê? É aquela história, é igual o Emmanuel fala, né? Tem a madeira e tem o formão, né? O formão, ele vai fazendo o quê? Vai deixando a madeira mais bonita, né? Só que a madeira sofre. Mas assim, a gente tem que sofrer? Não. A gente sente dor, mas sofrer é aquela história, a gente pode resolver isso aí bem, de alguma maneira, né? E quem perder essa cruz, ou seja, que é as tribulações da vida, né? Poderá perder os benefícios que vêm da vida futura. Tem um provérbio indiano, Betânia, que diz o seguinte, travou? Não, né? Não, não. Diz o seguinte, a pessoa que vem é a pessoa certa. Então, se você está no trabalho, na sua família, no seu grupo de amigos, sei lá, aparece alguém novo, e essa pessoa apareceu para ficar, é a pessoa certa. Você vai aprender alguma coisa com ela vai aprender alguma coisa com você, ainda que seja da forma, sabe, às vezes difícil. Mas é isso. São provas, são expiações. A gente precisa de... Ninguém vem para aqui para o mundo para passeio, nem vem para fazer peso na terra. A gente não vem para isso. Então, a gente vem para aprender. Então, assim, a gente que está numa família, é aquela coisa, a gente tem que florescer lá. Se Deus plantou você nessa família, é porque você tem que florescer aí. E florescer dá o melhor da gente, as nossas flores. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Às vezes, na própria família da gente, tem pessoas que a gente não se suporta, são verdadeiros inimigos, mas a gente dá um jeito de ficar bem com essa pessoa. Uma coisa boa, Betânia, inclusive para quem está com a gente aqui nessa live, faz uma oração para essa pessoa oferecendo flores para ela, sabe? Pode ser flores brancas, flores vermelhas, flores rosas, flores azuis, sabe? Mas faz uma oração oferecendo flores. No dia que essa pessoa começar a pegar essas flores no seu pensamento, é porque alguma coisa no mundo físico vai acontecer de bom. Então, ora sempre. Então é isso. Betânia. Estou ouvindo. Estou só abrindo uma coisinha aqui rapidinho, que eu também... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Só um minutinho, Ed. A gente está na sessão espírita. Betânia, você está aí? Fale conosco. Não, estava tentando ver aqui uma mensagem. Só, eu vou deixar, mas eu não vou ler, não. Eu vou só dizer que, Machado, eu vou dar uma postadinha no meu Insta. É o último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Façamos Nossa Luz, e fala sobre isso também. Então, daqui a pouco, quando terminar a nossa live, eu vou postar no Insta. Não, Ed, foi perfeito, suas colocações. E só resgatando uma coisa que você falou lá no início, para dar uma fechada nesse pensamento, eu acho que, trazendo para a modernidade, essa questão de não pôr o alqueire, né, não pôr, agora me embaralhei, enfim, não cobrir a lâmpada, embaralhei aqui. Eu acho que cabe muito a nós, né, nessa atualidade, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento, e que a gente, como Davi, ele tem uma frase linda que ele sempre coloca, que ele diz que abriu-se um centro espírita na internet, abriu-se um centro espírita sem teto, não é isso, Davi? Me corrija se eu estiver errado. E foi isso mesmo, abriu-se vários centros espíritas, várias igrejas, vários cultos nos lares. Assim, a pandemia, ela trouxe também esse sentimento mais latente que a gente buscar Deus, buscar uma divindade, buscar uma razão maior para a nossa vida. Então, como você colocou lá no início, é importante que a gente use esses nossos talentos. É importante que a gente pegue essa luz e coloque num canto bem alto da casa para brilhar. Falando de luz, de talentos, do quê? Desse dom que a gente tem, desse conhecimento,
né? Não adianta a gente ter tanto conhecimento, tanta coisa boa, descobrir tanta coisa boa e ficar guardado, né? Vamos fazer aquela, às vezes quando a gente sabe de uma fofoca, quer contar para todo mundo, então vamos fazer uma fofoca reversa, vamos divulgar o bem, vamos divulgar coisa boa, vamos divulgar o que a gente está aprendendo, né? E assim, eu, Davi é nosso guru, o que me encanta muito no Espiritismo é essa troca, tipo, eu fui muito bem aceita na família Palestras Davi, a gente tem um grupo e tudo, e assim, ninguém sabe mais do que ninguém, tá? Sabe, cada dia um traz uma troca, um dia eu indico um vídeo, outro dia uma pessoa traz um texto, outra pessoa traz um documentário e vai trocando ideias. Então, assim, e vai formando isso. Quando marca uma live, é cada um preocupado com o outro, em divulgar, em assistir, nem que seja um pouquinho, em postar. Então, assim, eu acho que cabe muito, agora na atualidade, essa mensagem tão linda que você trouxe, essa reflexão tão boa que você trouxe para a gente, e que a gente põe em prática, né? Multiplicar esses talentos, colocar essa luz lá no alto, não cobrir. Vamos divulgar, fazer uma corrente do bem, despertar na gente essa alegria. Eu estava até comentando, Davi estava fazendo um estudo outro dia, e assim, eu fiquei pensando assim, como aqueles primeiros discípulos, né, tinham uma, um amor tão grande pela palavra de Deus que entravam naquelas arenas para morrer pelos leões e entravam cantando, sorrindo, e ninguém entendia nada, o que é que movia aqueles homens. Então, assim, agora está mais fácil para a gente, né? Não tem leão, não tem essa perseguição de morte, pelo menos não no nosso país. Então, assim, vamos divulgar, vamos multiplicar esses talentos, vamos quitar uma parte desses débitos divulgando essa palavra tão boa, tão consoladora, né? Eu dou risada quando assisto as lives do Celestino, que ele diz assim, eu não sei por que as pessoas não gostam do Espiritismo, porque o Espiritismo só prega coisa boa. Acabou com a morte, acabou com o fogo do inferno, acabou com tudo, só prega coisa boa. A gente tem mais é que divulgar essa doutrina, porque traz muita consolação, e principalmente nesse momento de desencarnes coletivos, que tem tanta gente precisando de uma palavra, de um apoio, né? Então, vamos ser luz mesmo, né? Vamos divulgar, vamos tirar a luz debaixo da cama, debaixo do cesto, e vamos clarear. Eu acho que é isso, pelo menos foi isso que ficou para mim, dessa sua reflexão tão bonita. Obrigado, é isso mesmo. Cada um de nós tem essa luz. Essa luz chama-se vida. E essa luz nós temos que realmente fazer brilhar. Lembra que está escrito? Brilhai a vossa luz, vós sois deuses. Amai com toda a força, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tomai a vossa cruz e sedes, pois, perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. E mais tarde ele disse, tudo quanto faço, vós podeis fazer, e se quiserdes, muito mais. Jesus. Se ele falou, né? Brilhai a vossa luz. Eu queria lhe agradecer profundamente. Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente para eu agradecer. Ana Simon, Elizabeth, Davi, Joselma, minha prima Josélia, de Brasília, Lurdinha, Soraya, eu não vou saber chamar esse nome não, de Ferso Flash, e Cida Rachid. Queria agradecer a cada um que está aqui conosco. Queria agradecer de coração você ter aceito o nosso convite. Queria parabenizar por você ter tido esse amor tão grande em estudar, com tanto empenho esse capítulo, explicou parte a parte para a gente de forma tão clara, tão brilhante. E é isso, agradecer mesmo por você ter aceito esse nosso convite e ter trazido tanto esclarecimento, tanta coisa boa para a gente nessa noite. Bom, B, eu que agradeço pela oportunidade que você me deu, né, de poder trabalhar pela doutrina espírita, que eu tanto amo, que eu tanto, sei lá, né, me ajuda bastante até hoje. Eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não seguem, seguir o canal Aprendiz Espiritista, que é dessa moça aí que está em cima aí, que trata esse canal.
com muito carinho e tudo. E também, quem puder, também seguir lá o canal Somos Underline Espiritismo. Fala do teu projeto, o Evangelho? Vou falar. Ele tá, o Somos Espiritismo, ele tá no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente tá colocando muito conteúdo lá no YouTube. Vamos começar a fazer live no YouTube, viu, B? Isso é uma novidade aí para 2021. Primeira mão tô falando aqui, né, tal. E é o seguinte, nós estamos com um projeto, o nosso trabalho aí, que é as rodas de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, amanhã, excepcionalmente, a gente vai começar às 18h30, porque normalmente é quarta-feira, às 19 horas. Então, é uma roda de estudo, é um estudo aprofundado do Espiritismo. Assim, a gente vai pegar passagens e vai aprofundar, vai entrar na semântica das palavras e no contexto histórico mesmo. Assim, às vezes fica até um pouco maçante, mas é porque a proposta é um estudo. Não é apenas uma palestra, fazer as pessoas se emocionarem, aquela coisa toda, não. O intuito não é esse, acontece. Eu já me emocionei bastante quando eu descobri certas coisas que Allan Kardec deixou lá no Evangelho, só que a gente só sabe quando a gente estuda. A gente descobre. Uma delas é a estrutura, por exemplo. Então, assim, isso me deixou muito emocionado. Saber que aquele homem fazia sem computador, sem máquina de datilografia, tudo escrito assim à mão, ó, ele e a esposa dele, e só fazia isso à noite, porque de dia eles trabalhavam, porque eles tinham que ter uma renda, né? E assim, sei lá, a gente fica muito emocionado, né? Que a gente tem né, isso aqui, essa obra que foi feita com tanto carinho para a gente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É a roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí depois, às 19h30, eu vou fazer uma live junto com o Aprendiz Espírita 21, que é o Leandro Peloggi. Conheço, eu sigo ele. A gente Muito bom. vai falar sobre o perdão segundo o Espiritismo também. Eu gostaria muito, né, que quem puder também participar. E na sexta-feira eu vou receber uma amiga nossa e muito, né, querida, que é meu Deus do céu, como é que dá uns brancos na gente, né? Esqueci, Monique Papa. Ela vai estar com a Eu gente nunca vi lá. live dela não, mas eu sei quem é. Muito bom. Ela tá fazendo, a Monique Papa, ela tá fazendo lives mais pelas manhãs, assim, que é um desafio que ela tá fazendo aí, né? Toda manhã fazer uma live, né? De manhã bem cedo mesmo. E nós vamos receber ela na sexta-feira, lá no canal Somos Espiritismo, Monique Papa. Deixa eu aproveitar o gancho de você ter falado do estudo do Evangelho, Palestras da Vida também, e com Espiritismo em Sociedade, está com um projeto de um estudo completo da Revista Espírita, do início ao fim, nas terças e quintas, e hoje ele iniciou pelo YouTube, então é interessante também, já estava ficando gravado no YouTube, agora está sendo direto pelo YouTube, e fica gravado. Eu vou passar também o link, quando eu terminar, colocar no meu Instagram, para quem quiser seguir, porque é um complemento muito importante, né, Ed, para entender toda a obra de Kardec. Sim, exatamente. E a Revista Espírita é uma obra interessante, assim, porque são 12 volumes e tem explicações que muitas vezes não tem nas obras básicas. E vale a pena. Eu só não estou participando assim ao vivo mesmo, porque acontece o mesmo horário da roda de estudos, mas eu vejo depois né, que ficou gravado. Então vou te convidar para fazer a prece final. Então tá, eu agradeço muito, viu, Betânia, pela oportunidade. Agradeço a todos que estão aqui presentes, que passaram por essa live. Ela vai ficar salva, né, no IGTV, né, do Aprendiz Espiritista. Então, assim, convidar quem se sentir à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente. Não que isso seja um ritual, mas apenas uma forma de nós nos conectarmos com a divindade. E assim agradecer pela oportunidade de nós termos esses privilégios, essas facilidades e podermos usá-los, né, para divulgar a doutrina espírita, levar uma palavra de conforto, de consolo àqueles que estão passando às vezes por aflição e nem sabem que estão passando. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa live maravilhosa, pelos amigos aqui presentes, não só no mundo corporal, mas também no mundo espiritual. Gostaria de pedir, Pai, que a nossa querida amiga Betânia seja abençoada com muita riqueza, com muita abundância, ela, sua família, assim como pedindo também para todos que participaram dessa live, e aqueles que não puderam também participar, também recebam essas bênçãos, essas graças. E muito obrigado mesmo pela oportunidade. Que nós continuemos irmanados, estudando,
e divulgando, né, os resultados desse estudo, para que a gente possa chegar aos lugares mais remotos possíveis, alcançar as pessoas, né? E assim, levar o nosso exemplo como multiplicadores nas nossas ações, ações que realmente são dignas, né, dessa doutrina dos espíritos. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Ed, boa noite a todos e estaremos juntos em outra oportunidade, muitas oportunidades, se Deus quiser. Tchau.